Muito bem, meus caros, olha só, no avançado horário da noite, bora trabalhar agora um pouquinho o tema relativo à gestão de pessoas e gestão de recursos humanos, voltado para essa prova aí da Petrobras. Legal? Gente, olha só, uma primeira coisa que nós temos que observar é que a Petrobras, apesar de integrar a estrutura da administração indireta, ela é uma sociedade de economia mista, portanto, ela está sujeita ao regime do direito privado e as relações obrigacionais da Petrobras vão ser, como regra, sujeitas ao regime privado. Então, em que pese ser uma entidade para a qual a gente precise prestar concurso público para ingressar nos seus quadros, ela, na sua rotina do dia a dia, na sua forma de gerir e administrar tudo que ela precisa, essa Petrobras vai agir muito mais como uma empresa privada do que como uma autarquia, uma fundação ou até um órgão estatal. Agora, isso é um desafio para a gente, né, meus caros? Porque até onde nós temos o foco na matéria privada e quando que precisaremos começar a dar um pouquinho de ênfase na questão pública. Isso aí é um elemento que a gente precisa considerar ao longo de todo o nosso estudo. Beleza, professor. Como é que eu devo me preparar para esse ponto, esse tema na prova? Amigos, graças a Deus, esse é um tema, digamos assim, de conhecimento complementar ou suplementar na ciência de administração geral e pública, tá? Então, assim, quando nós temos temas complementares ou suplementares, como é o caso desse, isso não quer dizer que a chance de cair é pouca e nem que se cair vai ter apenas uma perguntinha básica, não é isso? Quando a gente diz que é uma matéria complementar ou suplementar, quer dizer que o ponto relativo à gestão de pessoas, gestão de recursos humanos, na prova da Petrobras, é um tema, é uma parte da matéria que pode ser cobrada na sua extensão sobre os elementos mais diversos possíveis. Então, é uma matéria, quer dizer, uma parte da matéria, digamos assim, vai, de conhecimento extenso. Temos que abraçar, né, avançar sobre as principais formas de estudo sobre isso, os temas, as abordagens. Agora, por ser uma matéria suplementar ou complementar, nós não temos nem perguntas práticas, nem casos concretos, nem questões relativas a divergências e tudo mais. Ou seja, o seu estudo tem que ser amplo nesta parte, porém não exige profundidade em cada um dos temas. Não exige. Isso é ótimo quando a gente está, digamos assim, na reta final da prova. Faltando, digamos assim, sei lá, 6 meses para a prova, por exemplo. Por que isso? Porque quando está faltando pouco tempo, 6 meses para menos, digamos assim, né? A gente não consegue dedicar tanto tempo para uma matéria, ou para parte de uma matéria, que poderá ter na prova 2 perguntas, talvez 3. A gente tem que se preocupar com as mais exigidas. Logo, meus caros, montar um material planificado com modelos esquemáticos e regrinhas de memorização num nível mais abrangente e menos profundo é a pegada para vocês, tá? Professor, eu devo complementar o meu estudo como, hein? Só com questões.
Além daquilo que vamos debater aqui, você vai completar seus estudos e o seu conhecimento treinando por questões e principalmente, gente, usando a plataforma do QC para, ao não ter acertado uma questão, você clicar ali e pedir a explicação do porquê desta data alternativa ser outra, e se tiver ali comentários, orientações na nossa plataforma, vinculadas àquela pergunta específica, daí você analisa, e se não estiver no nosso material, você transporta para o material, joia? Então, com essa, digamos assim, espinha dorsal, essa linha central que nós vamos pegar hoje, somado com essa complementação através do estudo de questões que já caíram, não apenas na Petrobras, tá? Caíram em provas anteriores, aí você vai ter o melhor tipo de material e a sua preparação deverá ter essa preocupação. Lembrar, recordar, conhecer o tema de gestão de pessoas na extensão, sem se preocupar com profundidade. Joia? Tá, professor, matei a pau, já sei o que eu vou fazer, vou assistir sua aula, vou pegar o material que você disponibilizou para a gente, vou complementar com seus comentários de aula e depois vou rachar nas questões. Vou abrir a plataforma do QC e colocar lá, gestão de pessoas, questões, ou gestão de recursos humanos, questões. E vou sair esmirilhando. Não vai não, não faça isso. Porque se você fizer isso, você não terá filtrado questões aplicáveis a uma entidade da administração pública, da administração indireta, né, sujeita ao regime privado. Lá na Petrobras, você vai ser seletista. Portanto, a lógica, a ênfase, a forma de estudo, a abordagem é totalmente distinta quando falarmos de gestão de pessoas ou gestão de recursos humanos na administração pública de direito público. Se você não fizer essa filtragem, você vai começar a se enrolar inteiro. Então, veja, para o seu estudo complementar, você vai colocar lá no estudo, né, na plataforma da gente no QC. Questões de recursos humanos, questões de gestão de pessoas, e vai separar o órgão ou entidade. Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, ok? Pegue nas provas das entidades que integram a estrutura da administração, mas que estejam sujeitas ao regime privado. E vou te advertir, o estudo de recursos humanos e gestão de pessoas na administração pública de direito público é o oposto do que eu estou falando agora. Então, se você estivesse aí estudando para a Polícia Federal, para outras estruturas regidas por direito público, lá o conhecimento desta parte da matéria é bem mais restrito e muito mais profundo. Captou? Percebeu? Então, acabando a nossa aulinha, vai para a plataforma, coloca lá gestão de pessoas, gestão de recursos humanos para Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES e outras entidades que você possa conhecer que sejam da estrutura da administração, mas de direito privado. Joia? Então vamos lá e vamos começar. Primeira coisa que eu quero fazer com vocês, gente, é analisar este material que eu disponibilizei para vocês. Veja, quando a gente vai tratar dessa matéria, senhores, nós temos que observar que ela teve digamos assim, um momento de ruptura, um momento de reestruturação, de reanálise, de reorganização, que foi o momento em que as estruturas administrativas, ou públicas ou privadas,
abandonaram o modelo burocrático e migraram para o modelo gerencial. Joia? Então, para a gente começar essa matéria, olha lá. Quando a gente fala administração e gestão de pessoas, estamos incluindo aí justamente essa ótica. Por quê, senhores? Por quê? Se você quiser já adiantar aí no seu caderno, adiante. Durante a adoção do modelo e da filosofia burocrática de administração, o correto era, abre aspas, recursos humanos, fecha aspas, que considera o empregado como um recurso material, um bem, uma coisa, né, que será inserida no contexto do funcionamento daquela máquina administrativa. Ponto. Agora põe no outro parágrafo. Porém, com a migração para o modelo gerencial ou gerencialista de administração, o empregado não é mais considerado como um recurso material a ser administrado, mas sim como um colaborador dotado de todas as características subjetivas que deverão ser consideradas pela estrutura administrativa onde esteja alocado. Ponto. Beleza? Então, olha só, o enfoque burocrático, ele é objetivo, ele não considera como ênfase as características subjetivas de cada um e as pessoas contratadas em uma estrutura são coisas, elas são coisificadas. Perfeito? O precursor, né, a origem dessa coisificação do empregado, está notando isso? Se deu com o modelo fordista, ou de Henry, esse Henry é com H e com Y, tá? Henry Ford, que bolou a ideia de produção em massa com linhas de produção, obedecendo os objetivos burocráticos e meramente liberais de Adam, esse Adam é com M mudo, né? Adam Smith, S-M-I-T-H. Legal? Ponto. Agora, na linha de baixo. Porém, no modelo gerencial ou gerencialista, haverá uma revisão desses elementos e valores. Tracinho. A gestão de pessoas deixa de dar ênfase ao critério objetivo, passando a enfatizar o elemento subjetivo de cada colaborador, vírgula, com uma ótica, uma forma de ver, né, esse indivíduo no seu ambiente profissional e no seu ambiente
social. Ponto. Enxergou então já esta primeira grande diferença? Então, meus amigos, quando a gente fala apenas em departamento de recursos humanos, significa muito mais uma visão liberal burocrática. E quando falarmos em gestão de pessoas, é muito mais uma visão neoliberal gerencialista. Legal? Agora vem comigo de volta para o material e olha só. Então, em primeiro lugar, senhores, quando se fala em recursos humanos, qual é o principal objeto ou matéria? O principal objeto é o empregado na qualidade de funcionário sujeito a uma estrutura hierárquica, e estática com um plano de carreira hierárquico com ênfase nos resultados e nas conquistas meramente objetivas. Joia? Maravilha! Continuando, senhores, o foco dos recursos humanos, qual seria, gente? Olha lá. O foco, gente, é justamente auxiliar a estrutura administrativa na seleção de empregados, vírgula, administrar o elemento burocrático dessa gestão, principalmente quanto à gestão de documentos e informações do empregado e cumprimento ou realização dos elementos meramente operacionais ou objetivos. Já? Ponto. Agora, meus caros, qual é o desafio ou o problema na ciência dos recursos humanos, né? Vamos juntos? Coloque aí, por favor. Com a evolução dos mecanismos de administração, passa a ser cada vez mais complexo o mecanismo de manter empregados dotados de talento ou maior habilidade. Beleza? E também os desafios diante das novas tecnologias. Se você quiser, abra parênteses e coloque. Principalmente diante da inteligência artificial e da diversificação dos recursos digitais. Beleza?
Agora, meus amigos, o professor Hidalberto Chiavenato, que é o grande doutrinador na ciência de administração pública e geral para esse tipo de prova, ele tem uma outra visão, principalmente diante da inteligência artificial que está vindo aí. Para o professor Hidalberto, senhores, você precisa colocar aí que o avanço tecnológico e o desenvolvimento da inteligência artificial não, sublinho não representam um perigo para empregados e nem um problema que poderá implicar em desemprego. Ele não fala desemprego, né, gente? Você pode abrir parênteses, né? E colocar aí substituição de postos de trabalho por máquinas e computadores. Fecha parênteses, tracinho. Para o professor Chiavenato, o avanço tecnológico e a inteligência artificial sempre dependerão do elemento humano que saiba dirigir essa gestão digital e extrair dela os elementos e recursos necessários para o desenvolvimento e aprimoramento da atividade dos empregados. Joia? Beleza! Agora, olha só. Além dessa preocupação futura, que não é algo ainda concreto, ninguém tem certeza do que vai acontecer, o professor Chiavenato aponta ainda 6 diretrizes de uma boa gestão de pessoas. Então, a gente não se preocupando tanto com os perigos e o avanço tecnológico, né? Estes 6 elementos, essas 6 diretrizes, existiam durante a gestão burocrática e passaram a ser, digamos assim, né, fortalecidas com a adoção do modelo gerencial. Quais são eles? Em primeiro lugar, investir ou alocar a pessoa certa para a função certa. Beleza? Então, isso é um desafio, digamos assim. Desafio não vai, mas é uma preocupação, digamos assim, que já existia e agora existe mais ainda. Em segundo lugar, recompensar ou retribuir as pessoas em virtude do seu desempenho. Isso, senhores, não era tão relevante durante a fase burocrática, mas passa a ser elemento fundamental durante uma gestão gerencial. Show? Item terceiro, desenvolvimento pessoal naquele cargo, função ou atividade, principalmente mediante os treinamentos e capacitação. Então, aqui o professor Hidalberto vem explicar que o avanço das novas tecnologias, anota isso, hein? Representa um perigo ou um problema apenas para aqueles que não estejam abertos a um novo treinamento ou capacitação. Entendeu? Então não é porque agora a gente tem uma alta tecnologia de inteligência artificial que o camarada necessariamente vai perder o posto de trabalho dele. Não. Se nós tivermos uma inteligência artificial, uma nova tecnologia, o camarada, o empregado, ele precisa, né, estar aberto a programas de capacitação, de treinamento e tudo mais, para que ele passe a ser o regente dos benefícios
que essa nova tecnologia poderá trazer. E tem terceiro, né? Olha lá. Ah, não, quarto, quer dizer, alocar a alocação de pessoal e sua reposição. Então, isso aqui significa, senhores, a análise do tempo útil, a análise do tempo hábil em que empregados ou colaboradores permanecem na estrutura, certo? A rotatividade conforme cargo ou nível e a constante política de reposição de pessoal. Reposição de pessoal. Joia? Um quinto item é a fiscalização, gestão e monitoramento desse pessoal, que durante a fase burocrática, ela é uma análise e um controle objetivo, pautado principalmente em processos e procedimentos, migrando para uma fiscalização ou monitoramento conforme os resultados. No modelo gerencial ou gerencialista, ainda que adotando processos ou procedimentos alternativos, certo? E, por fim, uma preocupação da gestão de pessoas ou de recursos humanos é encontrar os mecanismos, as formas certas de incentivo e promoção, ou seja, de uma gestão meritória das pessoas que estejam alocadas em uma estrutura administrativa. Legal? Muito bem, gente. Então, o professor Hidalberto Chiavenato, ele, sabe o que você sempre fala dele? Gente, olha só, o professor Hidalberto Chiavenato é o mais relevante para essa prova, para esse perfil de prova, e para esse perfil de matéria, para esse padrão de matéria. Ainda que as bancas não citem ele expressamente enunciado, né, não perguntem conforme o professor Chiavenato. Não, ainda que eles não façam isso, a lógica que está sendo adotada é conforme o Chiavenato. Ainda que o enunciado diga o manual de gestão de pessoas elaborado pelo doutrinador contemporâneo Filisberto, não sei das quantas, diz que. Aí você fala, droga, eu não li esse cara. Não precisa. Por quê? Porque todo mundo parte dos pilares, da base, da gênese trazida pelo professor Chiavenato. E o professor Chiavenato, preocupado nesta visão sobre a transformação, a mudança do modelo de recursos humanos burocrático para o modelo gerencial de gestão de pessoas, ele nos ajudou muito pontuando de maneira bem clara os elementos que devem ser considerados em cada um dos dois modelos. Quer ver? Vem comigo aqui, ó. Então, o professor Chiavenato deixa claro o seguinte: enquanto nós tivermos uma visão burocrática de recursos humanos, os empregados estarão isolados em seus cargos ou funções, haverá o uso, adoção e controle rígido sobre horários, ok? Haverá, tanto que, gente, só para fazer um comentário rápido aqui, tá? Tanto que, na ciência clássica de recursos humanos, existiria muita dificuldade em criar um critério ou um mecanismo para o trabalho à distância, gente, o trabalho remoto, que hoje é uma realidade. Entendeu? Continuando. Preocupação com normas e regras rígidas da empresa ou da entidade. E aqui está uma coisa importante. A subordinação objetiva decorrente da MERIS, da RELIS, né, da simples hierarquia, a fidelidade à organização, uma postura
digamos assim, mais apática ou com menor iniciativa dos empregados, diante da dependência que eles possuem para com suas chefias, a ideia, né, da alienação em relação à organização. Então, o camarada vai lá, faz o dele, vira e vai embora. Ele não se sente parte, né, da organização. Uma ênfase cada vez maior numa mera especialização. Então, o camarada fala: eu sou especialista em, sei lá, contas a pagar relativo a material de consumo. Se aparecer ali uma questão de contas a pagar relativo a aluguéis, o cara fala: não, isso aqui não é comigo. E ele simplesmente lava as mãos, não colabora. Certo? Aí nós vamos ter, né, uma posição, uma visão de meros executores de tarefas, que são os empregados. Existe aí uma preocupação muito mais física do que uma capacidade intelectual, porque o pessoal, né, os empregados, numa análise genérica de recursos humanos, representam mera mão de obra. Aquilo que eu falei, né, uma coisificação. Agora, quando a gente migrar para o modelo gerencial ou gerencialista, então o professor Chiavenato muda essa relação, apontando que na gestão de pessoas nós não temos mais o empregado isolado, mas sim colaboradores agrupados em equipes, tanto para o desenvolvimento do trabalho em equipe, como também para o aumento da cooperação e do engajamento. Haverão metas, e essas metas não são impostas, essas metas são negociadas e compartilhadas com os grupos de trabalho e equipes. Agora, a gente deixa de ter uma ênfase em processos e procedimentos e a preocupação passa a ser o resultado, ainda que permitindo uma flexibilização nos processos ou procedimentos. Agora, as equipes deverão estar preocupadas com a satisfação do cliente. Existe uma direta vinculação com a missão e a visão do planejamento estratégico da estrutura. Perfeito? Haverá uma maior interdependência entre colegas e equipes, inclusive com a repartição ou o compartilhamento de trabalhos e tarefas entre eles. Isso busca uma maior participação, né, um maior comprometimento, ou, como apareceu numa prova recente, maior engajamento, uma visão de ética e responsabilidade voltados muito mais para os valores sociais e coletivos, né? Uma atividade mais ativa, deixa de existir aquela ênfase no elemento físico, na mera mão de obra, e agora a ênfase passa a ser no elemento subjetivo, na inteligência, e inteligência em todos os seus aspectos, incluindo inteligência emocional, e no talento. Legal? Então, esta primeira parte, esse primeiro quadrinho, senhores, né? Vamos dizer, essa primeira metade do nosso papo representa muito mais aquilo que vocês vão enfrentar, né, sobre essa matéria. Então, nós ainda não abordamos todo o resto, mas nessa primeira metade nós temos, digamos assim, a maior incidência de uma prova padrão Petrobras. Então, na hora do seu estudo, na hora da sua revisão pessoal e tudo mais, se você for selecionar questões, selecione e dê ênfase nesta primeira parte comparativa, nesta primeira parte de características e definições. Beleza? Mas a matéria não para por aí, né? Pode ser que a gente se surpreenda e pegue uma banca um pouco mais atrevida na matéria, um pouco mais atualizada. Aí é capaz que eles te peçam, né, o conhecimento sobre a evolução das eras. Isso quer dizer, gente, que a ciência de administrar pessoas ou como meros recursos
materiais, que na verdade não são materiais, são humanos, ou como colaboradores subjetivos, né, atravessamos 3 eras ou fases evolutivas que você precisará conhecer. A primeira foi a era da industrialização, e olha só o que está aqui, senhores. Existe uma ênfase no passado e nas tradições. Então, empresas ou estruturas administrativas que expliquem que o sucesso delas é devido ao fato de há mais de 300 anos fazerem pá, 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 pá. Então, eles estão ainda na era da industrialização na ciência de recursos humanos. Show? Daí migramos para uma era clássica ou neoclássica ou burocrática, segundo a qual a teoria comportamental começa a substituir aquela visão meramente objetiva, meramente de uma pessoa como uma coisa. Só que essa, senhores, fase chamada de neoclássica, burocrática, foi uma fase de transição para que fosse formada a era da informação, que é a era atual que vivemos como, digamos assim, a prevalência nas estruturas administrativas. São abandonados os pilares das eras anteriores e passa a haver uma ênfase cada vez maior na inteligência emocional, na capacidade e na forma de pensar. Perfeito? Então estão aí as 3 eras ou fases na evolução da gestão de pessoas e recursos humanos, que trouxeram a ciência do mero recurso humano objetivo e objetificador da pessoa para uma ênfase subjetiva e emocional do colaborador. Legal? Muito bem, senhores. Seguindo, podemos ter questões relativas às filosofias que são adotadas nesta parte da matéria. Nós temos como primeira filosofia a filosofia do departamento de RH, que é aquilo que a gente já falou. Então, empregados são tratados com impessoalidade e distanciamento, e existe uma ênfase na burocracia, registros, papéis, documentos e tudo mais. Uma segunda filosofia foi a filosofia comportamental, segundo a qual a ênfase está na especialização, no elemento subjetivo, na motivação, no engajamento e na liderança. Agora, a gente também encontra filosofia estratégica, que emprega meios e recursos de motivação, só que isso não é para o aprimoramento do colaborador, do empregado. Essa ênfase é para o alcance das metas e resultados da corporação. Então, a filosofia estratégica não possui compromisso em melhorar ou aprimorar o elemento subjetivo, melhorar ou aprimorar o elemento pessoal do colaborador, mas sim os melhores resultados, a maior lucratividade da estrutura e da corporação. E, por fim, senhores, uma filosofia de competências. A filosofia de competências, senhores, é aquela que vai fazer um mapeamento geral das características para buscar o aproveitamento das características positivas e mais fortes de cada um e deixar de insistir ou exigir naquilo que venha a ser elemento mais fraco, ou seja, né, uma insuficiência estrutural daquele empregado ou colaborador. Joia? Então, sobre isso que falamos como filosofias. Agora, avançando e esquecendo a parte sobre recursos humanos como ciência, porque ele está ultrapassado, e focando na prioridade da gestão de pessoas.
quando se fala em gestão de pessoas, o departamento, o setor, ele vai ter, né, um conjunto, digamos assim, de ênfases, prioridades ou elementos que deverão ser considerados. O primeiro deles é a busca por uma harmonização entre colaboradores, beleza? Cabendo a esse departamento, cabendo a esse setor, trazer os elementos de pacificação do ambiente de trabalho, mediação, solução de conflitos. Uma segunda preocupação, um segundo elemento, será o fluxo de informações perante os canais de comando e comunicação interna. Por que isso, senhores? Porque no processo decisório, o fluxo de informações e dados precisa ser organizado e sujeito à disciplina, e isso, senhores, é super relevante, justamente para permitir que a entidade venha a ter, né, a estrutura administrativa venha a ter uma melhor capacidade de decisão, uma melhor e mais ágil capacidade de processamento de dados e informações para a tomada de decisões. Aí, meus caros, olha só, outra ênfase é aquilo que já falamos, né? O mapeamento de qualidades e habilidades de cada colaborador, para que em cima desse mapeamento haja a distribuição de tarefas e serviços. Porque aí você vai escolher as tarefas e serviços conforme os pontos mais fortes e evitar aqueles com maiores, digamos assim, insuficiências pessoais para aquela tarefa ou desafio profissional. Como penúltimo elemento, é a busca da maior cooperação entre os colaboradores e na maior cooperação, né, na busca da maior cooperação, senhores, anote aí, está a permissão do modelo gerencialista, do modelo gerencial, no compartilhamento de competências e atribuições entre os colaboradores e, digamos assim, a liberdade de delegação de tarefas e atribuições também entre os colaboradores em geral. Legal? E, por fim, é um elemento desse departamento ou dessa atividade orientar, né, os colaboradores sobre as metas, sobre os objetivos que se pretende. Joia? Muito bem, senhores. Analisado isso, por fim, algumas questões voltadas a esse tema vão trabalhar o seu conhecimento sobre as principais ferramentas usuais de gestão ou administração de talentos pessoais, recursos humanos e pessoal. Dessas ferramentas, senhores, a primeira que costuma aparecer é a pirâmide de Maslow. O que é, senhores, uma pirâmide de Maslow? Coloque aí. A pirâmide de Maslow é uma ferramenta que identifica os 5 níveis de necessidades e prioridades das pessoas diante da sua atuação profissional. Tracinho. Com o escalonamento evolutivo do atendimento de necessidades, haverá uma maior
um melhor, digamos assim, um melhor desempenho geral diante da atuação profissional, Joia? Então, a pirâmide de Maslow, senhores, é, digamos assim, uma escala evolutiva das prioridades, das necessidades que as pessoas têm e que estejam relacionadas com o seu desempenho profissional. Então, subsistir, depois conseguir se sentir seguro no tocante à segurança alimentar, segurança, né, de saúde, segurança material, segurança profissional e tudo mais. E aí vai. Então, complemente esse seu estudo daqui com a aulinha relativa à pirâmide de Maslow. O segundo elemento é chamado Balanced Scorecard, que é abreviado pela sigla BSC. O Balanced Scorecard, senhores, é uma ferramenta de avaliação e medição de desempenho, senhores, que tanto pode ser usada para uma análise do desempenho pessoal de cada colaborador, como também de desempenho de equipes e até desempenho de setores e departamentos inteiros. Legal? Um terceiro ponto é a ferramenta de análise entre liderança e hierarquia, segundo o qual, senhores, deve haver uma maior ênfase na liderança. Lembrando que o líder não precisa ser necessariamente o chefe, o superior hierárquico. Porque líder ou aspectos de líder, né, características de líder, decorrem do talento natural, decorrem das características pessoais de cada um. Então, o camarada que vai ser líder não precisa ser necessariamente o chefe. E ele poderá exercer essa sua liderança, porque através dela vai existir um maior engajamento, uma atuação em grupo, né, de trabalho em grupo, e aí vai. Perfeito? Agora, a diferença entre liderança e hierarquia é porque a hierarquia, senhores, representa uma estrutura burocrática que tem como chefia aquele que ocupa o posto hierarquicamente superior sem admitir a liderança exercida no campo prático por seu subordinado. Então, isso daí, senhores, é aquela análise ou diferenciação entre o chefe, meramente gerente ou diretor, em função do seu cargo hierarquicamente superior, comparado com aquele que exerce a liderança, ainda que seja subordinado. Beleza? Porque ele vai exercer a sua liderança em virtude dos seus aspectos, das suas características, dos seus talentos pessoais. Joia. Em seguida, senhores, a principal e mais importante ferramenta moderna, que é o feedback contínuo, feedback permanente. Senhores, feedback a gente pode traduzir como sendo uma alimentação, né, de volta, digamos assim, né? Feed é alimentar, back é de volta. Ou seja, senhores, é a ideia do colaborador, do empregado, do funcionário, ser constantemente alimentado
com as impressões, as análises, as avaliações da sua atuação, do seu desempenho, dos seus feitos e também dos seus, digamos assim, problemas, né, das suas falhas profissionais. Porque mediante um feedback permanente, um feedback contínuo, haverá essa troca de experiências e um redirecionamento no desenvolvimento profissional de cada um. Em seguida, senhores, os chamados programas de capacitação, que foi aquilo que falamos há pouco. Então, as estruturas deverão manter esta ideia de capacitação geral, justamente para permitir, senhores, que os colaboradores possam se atualizar, possam aprimorar seus talentos e capacidades, para que não venham a ser superados pelas novas tecnologias, pela inteligência artificial, entre outras preocupações. E por fim, senhores, nós temos que ter uma política de análise comportamental na estrutura, porque é através da análise comportamental que poderão ser identificados preventivamente desarranjos entre o colaborador e o seu cargo ou suas funções, ou ainda, eventual incompatibilidade do colaborador com os demais agentes internos, ou ainda com o cliente final ou consumidor. Então, a análise comportamental, senhores, ela tem, nessa visão específica, diante do desenvolvimento das novas tecnologias, diante do aprimoramento das estruturas administrativas a um padrão gerencial ou gerencialista, esta é, esse elemento como principal preocupação do uso dessa ferramenta. Legal? Portanto, quando falarmos de administração de pessoas, administração de recursos humanos ou apenas recursos humanos, em uma prova padrão Petrobras, você vai dar uma maior ênfase aos elementos de recursos humanos, pois, em que pese a Petrobras integrar a estrutura da administração indireta, ela é uma sociedade de economia mista regida pelo regime privado. Então, senhores, ainda nas estruturas privadas, digamos assim, a leitura de recursos humanos ela é muito presente, ainda existe uma cultura ainda resistente a progredir, e essa cultura resistente é uma cultura de recursos humanos. Para isso, trabalhamos aqui o posicionamento do professor Hidalberto Chiavenato, que é o mais importante, ainda que o enunciado ou a prova aponte o nome de um outro doutrinador. Tá? Mas ele vai partir dessas premissas do professor Hidalberto, principalmente esses 6 elementos que trabalhamos. Avançando, senhores, falamos da diferenciação que existe entre uma estrutura de recursos humanos burocrática e fria para uma estrutura de gestão de pessoas gerencialista dinâmica. Joia? Em seguida, você viu comigo as eras evolutivas, para saber identificar a partir das características narradas no enunciado. Você agora consegue identificar a partir de uma descrição abstrata qual é a filosofia que está regendo aquele posicionamento, aquela ideia. Temos aí as prioridades enfrentadas agora pela gestão de pessoas e o uso das mais importantes ferramentas
para essa parte da matéria, para essa ciência, digamos assim. Tá bom? Então, meus amigos, o nosso papo era esse. Então, agora você pega, em cima dessa estrutura que nós trabalhamos, em cima do meu texto e em cima das ideias, complemente fazendo questões na nossa plataforma, mas você vai fazer questões daquilo que eu já falei, né? Petrobras, Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica e outras entidades estatais, porém de direito privado. Identificando lá pontos a mais, elementos, né? Conceitos, classificaçõezinhas, você tira de lá e complementa nessa sua, perdão, gente, nessa sua anotação. Tá bom? Então, o papo era esse. Tenham todos uma ótima noite. Durmam bem, que amanhã é quinta-feira. E depois nos veremos em mais alguma outra live ou alguma outra aula juntos. Obrigado, meus amigos. Fiquem todos muito bem. Beijos e abraços. Tchau.